Olá, bom dia. Está começando o Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai conversar sobre ceratocone. É uma doença que muita gente já ouviu falar, mas poucos realmente entendem. Ela costuma aparecer na adolescência ou no início da vida adulta e provoca um afinamento progressivo da córnea, aquela parte transparente dos olhos. Quanto antes o diagnóstico é feito, maiores são as chances de preservar a visão e evitar tratamentos mais complexos. Hoje, nós vamos conversar com a médica oftalmologista, a doutora Cristiana Hilgert, que é do Instituto da Visão, para entender o que é o ceratocone, quais são os sinais que merecem atenção e de que forma o cuidado adequado pode mudar completamente o futuro da visão do paciente. Bom dia, Cris, é um prazer te receber aqui mais uma vez. Aliás, estava sumida, né, para falar de um tema muito importante, né, Cris, que é o É, ceratocone. é o prazer todo meu estar aqui com vocês, falando sobre essa doença, que é uma causa de transplante de córnea em pacientes jovens. E é uma situação que eh, pode ser paralisada e muitas vezes o paciente pode não ter necessidade de ir para um transplante de córnea. É. Então, Mas explica para a gente um pouquinho antes o que é o ceratocone, né? o ceratocone, ele é uma doença da córnea. E a córnea é a principal lente dos nossos olhos. No olho a gente tem duas lentes, a córnea que está aqui na parte da frente dos olhos e o cristalino que é interno. E a lente mais potente é a córnea. E no ceratocone, a córnea vai ficando cada vez progressivamente mais fina e mais protusa, formando e tendo esse formato, assumindo esse formato de cone. Por isso, vem do grego ceratus é córnea e cone é a córnea com esse formato cone. Ela vai mudando a geometria, né, Isso ali, né? não é perceptível a olho nu, Sim. né, a gente não consegue ver isso a olho nu, muitas vezes é difícil perceber em fases iniciais, mesmo com o uso dos nossos microscópios. Então, muitas vezes, a gente deixa de fazer o tratamento precoce, porque o paciente muitas vezes não sente, sente só que ele tem um problema de grau, acha que ele tem miopia, astigmatismo e que é só isso. O número de pacientes com ceratocone é grande, Cris? É muito grande. Eu já tenho alguns anos de formada, não cabe aqui falar quantos. Não precisa. Mas eu lembro que quando eu estava fazendo o meu fellow de córnea nessa área, era de uma certa maneira até raro a gente ter pacientes portadores de ceratocone que precisavam de tratamento ou de transplante de córnea. Hoje a gente atribui esse aumento da incidência de ceratocone ao aumento das incidências das alergias oculares. Então, Uhum. com mais alergias, que hoje está presente em uma quantidade maior de pessoas, o paciente, a criança, o jovem, ele coça os Coce. olhos. E aquela córnea propensa a desenvolver ceratocone acaba desenvolvendo pelo ato da fricção. Tem até uma imagem muito interessante de ressonância magnética mostrando, né, É tem mesmo, pessoas né? que gostam de coçar o olho, acham gostoso, né, e o olho é uma estrutura muito frágil. E as pessoas gostam, às vezes, tem aquela coceira, esfregam o olho assim com vontade, e isso pode causar o desenvolvimento de ceratocone em pessoas que eventualmente nem iriam ter essa doença. Então a gente atribui muito a isso também a falta do sol, né, as pessoas hoje vivem muito indoor, muito dentro de casa, com muito celular, e isso, faz com que a gente tenha menos exposição aos raios ultravioletas que têm o papel de enrijecer a córnea. Então a córnea é mais flexível, a coceira e muitas vezes uma tendência familiar faz com que um ceratocone que ia ficar latente, silencioso, ele se manifeste. Olha, Cris, você falou no seu fellow de córnea, você é especialista em córnea, enfim. Posso fazer uma pergunta? Quantos congressos você deu aula esse ano? Nossa, Hã? é Porque eu vejo bastante, você em vários congressos, é então bastante. acaba É, você construiu uma referência mesmo, né, é, nacional e internacional, muito legal é de verdade. A gente eu admiro quando eu oh, muito vejo você obrigada, muito é, obrigada. É muito prazeroso para a gente participar de congressos, ser convidada a discutir em mesas redondas ou dar palestras sobre esses temas, e eu acho que é uma característica de quem realmente é apaixonado pelo que faz, né. é, E eu sou também uma pessoa muito curiosa. Sobre o ceratocone, por exemplo,
A gente já tem vários avanços, que a gente certamente vai falar sobre crosslink, Sim, anel e com as técnicas certeza. novas de transplante de córnea, mas existe um brasileiro, inclusive, que está na Suíça, ele é do Paraná, ele está na Suíça agora, trabalhando com uma equipe só dedicada ao uso do crosslink de córnea. O crosslink, ele, diferentemente das outras técnicas que visam corrigir a visão, ele enrijece a córnea e previne a progressão do Progressão, ceratocone. muito E interessante. essa equipe, né, na qual ele trabalha lá na Suíça, desenvolveu um procedimento, está em publicação, né, e por isso que eu estou falando isso, porque eu acho realmente muito Claro, interessante. Ele consegue enrijecer áreas específicas da córnea e, com isso, não só diminuir a progressão, mas corrigir o poxa, que formato da córnea interessante. e melhorar a refração, o grau do paciente, ao mesmo tempo que fortalece a córnea. Então, assim, tem muitas coisas ainda para acontecer, né? Os É, que bom. avanços da medicina na oftalmologia são enormes. A gente está sempre acompanhando tudo nos Continue congressos. acompanhando e Eh, trazendo para a gente essas novidades. Cris, mas uma coisa que não muda é a importância do diagnóstico precoce do ceratocone, né? E o que é que a gente tem que fazer para que isso aconteça? eu acho que o mais importante é a criança ou o adolescente, eles terem realmente realizarem uma visita regular ao oftalmologista. Por quê? Porque muitas vezes o ceratocone ele pode ser assimétrico. Ele pode estar afetando um olho e o outro olho ainda está bem, então ele não nota a diferença. Então ele acha Que que um não olho tem compensa o um outro. olho compensa o outro e o diagnóstico deixa de ser feito. A passo que quando você vai no oftalmologista, ele faz um estudo mais delicado, mais dedicado ali da córnea, da sua estrutura, ele já identifica e nesse momento a gente tem a capacidade de paralisar o ceratocone em suas fases mais iniciais. Então a gente tem 2 objetivos com o ceratocone. O primeiro é paralisar nas fases mais precoces, daí realmente é importante a visita precoce ao oftalmologista e o acompanhamento, principalmente naquele paciente que mesmo usuário do óculos, mesmo enxergando bem, nota que o grau está aumentando muito rápido, nota que à noite tem uma dificuldade maior com luzes, Aí acende a luz amarela, né? os faróis do carro têm reflexos que incomodam mais do que a maioria das pessoas. Então, nesse caso, é bastante interessante realizar um exame de topografia de córnea ou tomografia de córnea para avaliar se existe ali alguma deformidade incipiente, bem inicial, para ser paralisado o ceratocone ali naquela fase bem Esses inicial. exames vocês fazem ali na hora, no ato da consulta, né, Sim, Cris? e são exames muito rápidos, né, É, são extremamente rápidos. É como tirar uma fotografia da sua córnea. Então, existe muita tecnologia embarcada aí nesse exame, é impressionante, principalmente, né? a quantidade de parâmetros que dá ali sobre a córnea é impressionante. E a gente tem a capacidade, então, com esses parâmetros, de ir acompanhando e verificando realmente se o quadro está estabilizado ou se está acontecendo alguma progressão. A gente vai para o intervalo e volta para continuar essa conversa. Fiquem com a gente. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu
dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocórdia expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cacemes, e MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando hoje a doutora Cristiana Hilgert, médica oftalmologista do Instituto da Visão, e que traz aqui conhecimento que ela tem sobre ceratocone e vai falar daqui a pouco sobre os avanços no tratamento do ceratocone. Cris, de quanto em quanto tempo o paciente precisa ir ao oftalmologista? E aí vale para o geral, mas vamos também tratar especificamente de quem tem ceratocone ou quem imagina ter um diagnóstico como esse. Se você não tem nenhum histórico familiar de nenhuma patologia grave, né, como glaucoma, retinopatia diabética ou mesmo ceratocone, você pode realizar uma visita anual ou bianual para avaliar se está tudo bem, ou se o desenvolvimento do olho está ok, se você está se comportando como uma pessoa normal ou não. Se você tem um histórico familiar, se você tem o hábito de coçar os olhos, se sua visão parece já não ser tão boa quanto era quando já foi um dia, daí a gente precisa realmente fazer uma avaliação mais pormenorizada a partir, né, do diagnóstico que for feito. Por exemplo, nos casos de ceratocone, eu acho que o problema maior é que muitas vezes passa desapercebido que a criança muitas vezes não se queixa. Então, aquela criança que esfrega muito os olhos, força para enxergar, aquela criança que lacrimeja muito, isso são dados assim, de alerta. Existem casos, até um caso bem emblemático, eu nunca esqueço, de um menininho, um garotinho de 9 anos, que foi no consultório porque a professora desconfiou que ele olhava de um lado, tinha um olhar preferencial para copiar as coisas no quadro. E ele tinha um ceratocone muito avançado, com a visão assim, de quase vultos nesse olho, de tão avançado, e ninguém nunca havia notado, porque o outro olho era perfeito. E ele coçava só esse olho afetado. Então, essa criança, ele teve que fazer um transplante de córnea precoce, o que não é muito indicado, né? Porque o transplante de córnea em crianças tem uma chance maior de rejeição, é uma cirurgia já bem agressiva, e o nosso objetivo hoje com as campanhas de conscientização e com esses diagnósticos precoces é realmente diminuir drasticamente o número de pacientes que são transplantados por ceratocone. Isso pode ser evitado, né? Se a gente tivesse cuidado de prevenção
isso realmente pode ser evitado. Existem outras maneiras de corrigir Então, aí a além visão. de histórico familiar e do hábito de coçar, tem aqueles pacientes com alergia, com rinite, eles Sim. precisam de um acompanhamento mais próximo, é Sem isso? dúvida, sem dúvida. Muitas vezes eles têm, por questões de inflamação, a córnea um pouco mais flexível e mais passíveis de sofrer alguma deformação. Tratamento, né? Quais são os tratamentos disponíveis atualmente? É bastante interessante, porque é muito bom trabalhar numa especialidade que todos os anos nós temos alguma novidade no tratamento do ceratocone. O tratamento, na verdade, ele consiste em 2 princípios. O primeiro princípio é não deixar a doença evoluir, paralisar a doença. E o segundo princípio é restabelecer a visão. Então, por exemplo, se a gente faz o diagnóstico numa fase muito tardia, muitas vezes a gente só tem a opção de fazer um transplante de córnea. E antes desse transplante, se a gente detecta precocemente e paralisa, o restabelecimento da visão pode se dar por meio de óculos, por meio de lentes de contato especiais, implantes de anéis dentro do olho, que também foi desenvolvido por um brasileiro, Paulo Ferrara, que é uma sumidade no mundo inteiro, reconhecido no mundo inteiro, que são anéis que a gente implanta dentro da córnea, a gente cria túneis com laser, implanta esses anéis dentro da córnea, e eles melhoram, regularizam a curvatura da córnea, e muitas vezes pessoas que tinham uma visão muito ruim com óculos, elas passam a enxergar bem. E aí a gente passa, quando nenhuma dessas alternativas é opção para esse paciente, aí sim a gente passa para o transplante de córnea. E mesmo no transplante de córnea, muita coisa mudou desde a época que eu coletava córnea e fazia transplantes ali no Fellow. Hoje a gente não faz mais, nem sempre a gente precisa fazer o transplante total da córnea, de todas as camadas da É córnea. mesmo, é? É bem interessante, porque a córnea, né, é como se fosse o vidro do relógio. Então, ela tem uma espessura, ela é transparente, e antes a gente tinha que trepanar, né, a córnea, tirar um círculo daquele tecido e implantar o do doador e dar ali de 16 a 24 pontos. E a córnea, ela não tem sangue, então a chance de rejeição é muito baixa, mas a cicatrização também é muito lenta. Então, enquanto na pele a gente já tira pontos aí com 7 dias de pós-cirurgia, no olho a gente começa a tirar pontos na córnea, né, com 6 meses, 8 meses, 1 Olha ano para só. tirar os pontos desse transplante. Então, foi desenvolvido um transplante que não é total. Ele preserva uma membrana que chama endotélio da córnea, que é um celofane muito fino, e a gente consegue transplantar só a parte anterior. A gente consegue transplantar 90% da Que parte interessante. anterior, a chance de rejeição cai ainda mais e a remoção de pontos é dada de uma maneira muito mais rápida. É bastante interessante porque o nível de complicações, esse transplante deixa de ser uma cirurgia intraocular, que você abre o olho. Ele é feito na superfície, então realmente são muitos avanços. E depois disso, se ainda restar um grau, a gente pode ainda fazer uma cirurgia com excimer laser para remover o grau residual que eventualmente o paciente possa ter. São boas alternativas, né, que estão à disposição dos pacientes, né, Cris? O crosslink, você falou com muito Isso, entusiasmo no primeiro é. bloco. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, né, do que é a cirurgia e, efetivamente, quanto de bons resultados ela traz para os pacientes. É um procedimento, assim, realmente incrível, que o crosslink, ele mudou a história natural do paciente portador de ceratocone. Porque antes a gente não tinha nada que fazer, não tinha nada que a gente pudesse fazer para paralisar o ceratocone. A gente via o ceratocone progredindo até chegar muitas vezes à fase do transplante. E o crosslink realmente foi um divisor de águas, né? E a tecnologia é incrível, porque eles descobriram que se a gente colocar riboflavina, que é uma das vitaminas do complexo B, e embebesse ela na córnea, ela é amarela, ela penetra nas camadas da córnea. E se depois a gente colocasse uma luz ultravioleta ali, durante um determinado período, com uma determinada faixa de onda, né, ela muda a composição das moléculas da córnea, então as moléculas do colágeno ficam rígidas. Olha que É interessante. interessante, é muito interessante, porque a primeira vez que eu ouvi falar de crosslinking, logo que eles desenvolveram, eles mostraram isso aí. O crosslinking, ele é uma polimerização, ou seja, ele muda a propriedade através de um contraste
com uma determinada luz, de um determinado comprimento de onda. Então, por exemplo, eu vou falar para você que é homem, gosta de carro, como todos, como meu marido, mas as Ferraris são pintadas com crosslink. Então, eles colocam, né, naquelas câmaras, pintam o carro fica fosco. Aí eles jogam uma luz, e essa luz muda a polimerização ali das moléculas, e aí o carro fica brilhante e a tinta fica firme. Isso, eu sei disso não porque eu sou fã de carro, né? Eu sou porque eu assisti uma aula disso no congresso e eles mostraram Eu não sabia disso. é uma coisa muito interessante. Eles começaram fazendo em córneas de porco esse procedimento, eles embebiam na vitamina B, colocavam a luz e aí realmente a córnea ficava rígida, ela mudava até a forma. Então, é interessante quando essas áreas da ciência, né, elas se encontram para um benefício que realmente mudou a história de milhares de pacientes portadores de ceratocone em todo o mundo. E agora o crosslink está sendo desenvolvido para não só paralisar a doença, mas como também para melhorar regularizar a córnea e deixar a córnea deformada pelo ceratocone, mas regular e com isso proporcionar uma visão melhor para o paciente. E vai ser realmente um procedimento que hoje a gente usa muito o crosslink acelerado, é um procedimento de 20 minutos. Olha 10 só. minutos de vitamina, 10 minutos de luz. O pós-operatório é um pouquinho chatinho, mas em 5 dias você está ótimo. Vamos falar sobre esse pós-operatório depois do intervalo? Já voltamos. Fiquem com a gente. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros, com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. CERDIL, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O CERDIL é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. CERDIL, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. A
Agende sua consulta. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, entrevistando hoje a doutora Cristiana Hilgert, que fala para a gente sobre os avanços no tratamento, no diagnóstico do ceratocone, algo muito importante porque a gente pode evitar problemas visuais de grande relevância. Cris, fala para a gente como é que é essa história aí do pós-operatório. Você falou que é meio chatinho. Quão Pós-operatório. chatinho é? A cirurgia em si é muito tranquila. A gente normalmente é uma cirurgia muito rápida, o paciente fica acordado durante o tempo todo e a gente coloca uma musiquinha para relaxar, né, não se estressar. E nessa cirurgia a gente faz uma raspagem só para tirar ali o epitélio da córnea e embeber essa córnea na riboflavina, que é a vitamina B, né, uma das vitaminas B ali. A gente embebe a córnea ali. E depois coloca ali a luz e a gente coloca uma lente de contato gelatinosa que funciona como curativo. Mas essa desepitelização, essa remoção do epitélio deixa a córnea muito sensível. Então é realmente um pouco desconfortável, mas vale muito o desconforto, porque, claro que esse desconforto é variável, tem pessoas que sentem dor, tem pessoas que não sentem dor, mas o resultado é muito bom, muito satisfatório. Com uma semana de pós-operatório Já está está mais livre, tranquilo. já está com a vida normal, volta para a vida normal com uma semana de pós-operatório tranquilamente. O implante de anel, que visa corrigir os defeitos, né, do ceratocone, ele é um pós-operatório mais tranquilo. A gente habitualmente faz com laser de femtosegundo, cria os túneis dentro da córnea com laser e implanta o anel, ele regulariza. Isso em 2, 3 dias já volta às atividades habituais. A visão a córnea vai se modulando, a cicatrização vai se modulando e depois de 2, 3 meses a gente já está com o grau definitivo. Agora, Cris, que interessante, você estava falando da importância da riboflavina no tratamento. Eu sei o quanto os imunoterápicos são utilizados na oftalmologia. Sim. Nós saímos, né, de avaliações mais anatômicas, macroscópicas, né, para a célula mesmo, né, para o tratamento agir a nível celular, de forma a produzir melhores resultados. E a oftalmologia tem caminhado muito nesse sentido, né? Bastante. É uma parte, eles chamam muito de target, né, de dar um alvo específico. Sim. E na oftalmologia, principalmente na retina, isso é assim, impressionante o crescimento disso aí. Nós não temos acesso ainda a todas as drogas que estão sendo descobertas, mas da maneira também como acontece também na medicina geral, na oncologia, né? Eu acho que nós temos um privilégio de estar vivendo esse momento. Sem dúvida alguma. É um privilégio mesmo, e para a gente é muito bom. Eu tenho já alguns anos de formada, eu acho que uma das coisas que me encanta é isso, sempre tem uma coisa nova, sempre você descobre uma coisa a mais que você pode fazer e quanto que isso impacta a visão do paciente, né? Eu penso que a gente está vivendo um momento mais disruptivo, assim. É muito impressionante isso. E na oftalmologia a gente mexe muito com a emoção do paciente, né? Porque você recuperar a visão é uma coisa assim... É um sentido nobre, né? E muitas coisas são muito imediatas, muito nobre, né? A gente tem esse privilégio de, numa cirurgia de catarata, numa cirurgia de miopia, o paciente vê imediatamente o resultado daquela ação. Então, eles ficam realmente muito felizes e nós mais ainda. Eu acho que realmente é um privilégio a gente estar vivendo nessa época. Eu sou muito curiosa e eu gosto muito de saber todas as novidades, né? A gente está sempre muito atenta a isso tudo, e eu acho que isso que faz com que a gente goste e trabalhe todo dia com entusiasmo, né? Levante todo dia depois de tantos anos ainda, com entusiasmo, e sempre que a gente dá um diagnóstico diferente, ou você intervém em determinado ponto. Por isso que vocês fazem uma medicina, uma oftalmologia de tanta qualidade lá no Instituto da Visão. Obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês desempenham. Bom, muito obrigado pela sua presença aqui. Um prazer. E obrigado a vocês que nos acompanham diariamente aqui
na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos.